Porém, essas fronteiras nem sempre foram assim. Então no vídeo de hoje veremos como o Brasil passou disto para isto. O vídeo de hoje foi a sugestão de um inscrito, porém eu não consegui mais encontrar o comentário. Então me desculpe se eu não colocar o seu nome aí. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil. A população aqui era indígena e eles basicamente viviam em suas tribos de boa. Até que em 1500 os portugueses chegaram no lugar onde hoje se localiza a cidade de Porto Seguro. Eles chamaram o local de Ilha de Vera Cruz, mas perceberam que era maior que uma ilha. Então passaram a chamar o Brasil de Terra de Santa Cruz. Os portugueses rapidamente se expandiram pelo litoral. Então o mapa do Brasil nesta época era mais ou menos assim. Porém, o mapa que geralmente podemos encontrar do território brasileiro nesta época é este, pois existia um tratado de divisão da América, conhecido como Tratado de Tordesilhas, em que Portugal ficava com uma parte e a Espanha com a outra. Para manter o território, os portugueses decidiram usar um sistema chamado de capitanias hereditárias, onde eles dividiam a colônia em várias partes e entregavam a administração para certas pessoas de importância, geralmente nobres portugueses, para que assim eles pudessem manter e proteger o território de invasores e administrá-los melhor, usando-os também para plantação e exploração, para assim manter os custos. Em 1534, esta era a divisão interna do Brasil, entre as capitanias hereditárias, sendo elas Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, Santo Amaro, São Vicente II e Santana. Em 1549 é fundada a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Porém, este modelo não funcionou muito bem, pois apenas duas capitanias estavam funcionando, a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, posteriormente, eles dividiram o Brasil em dois grandes estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Ao longo do século XVII, o mapa ficou basicamente assim, porém os territórios portugueses foram se expandindo cada vez mais ao oeste, geralmente ficando nas partes litorâneas. Porém, com o tempo, eles também foram se expandindo para dentro do Brasil e, assim, desrespeitando o tratado. Em 1709, o Brasil já tinha se expandido bastante para o oeste, e esta era sua fronteira. Internamente, a colônia era dividida em 7 capitanias, tendo o Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio, São Paulo, que nesta época estava em sua maior extensão, e São Pedro. Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais. Em 38 surgiu a Capitania de Santa Catarina, criada para ajudar na expansão do Brasil até o Rio Prata. Em 48 São Paulo se divide novamente e surgem as Capitanias de Goiás e Mato Grosso. Neste mesmo ano São Paulo passa a ser parte da Capitania do Rio de Janeiro. Em 63 Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Em 65, São Paulo recupera sua autonomia. Em 1799, a capitania de Pernambuco se fragmenta, surgindo assim Rio Grande do Norte e Paraíba. Em 1803, a parte hoje conhecida como Guiana Francesa também foi ocupada pelos portugueses, fazendo parte do nosso território. A Guiana Francesa tem uma história complicada, já foi ocupada pelos ingleses, holandeses, espanhóis e portugueses. Porém, no final, a França acabou anexando o território e o mantém até hoje. Em 1810, a Bahia perde seu território mais ao sul, que se torna o Espírito Santo. Em 1811, o Brasil tinha perdido a região do Contestado, no oeste de Santa Catarina, para a Argentina. Porém, tinha avançado mais ao sul, até as atuais fronteiras do Rio Grande do Sul, criando assim essa capitania. O Maranhão também se dividiu e surge o Piauí. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e a ocupação portuguesa na Guiana Francesa. Pernambuco perde mais território, surgindo assim Alagoas. Este também foi o ano da Revolução Pernambucana, em que, entre outras coisas, Pernambuco também pretendia ser independente, porém falhou e acabou perdendo mais território. Em 1820 surge o Sergipe. Em 21, Brasil anexa a Cisplatina, atual Uruguai. Em 22, Brasil declara independência e surge então o Império do Brasil. Em 28, o Uruguai fica independente, Pernambuco perde mais território
principalmente por causa da Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que aconteceu em 1824. Esse território agora passa a ser parte da Bahia. Goiás também perde território para Mato Grosso e para Minas Gerais, a parte hoje conhecida como Triângulo Mineiro. Em 36, Rio Grande do Sul também fica independente, criando assim a República Rio-Grandense. Em 39, Santa Catarina fica independente também, criando a República Juliana. Porém, no mesmo ano ela volta a fazer parte do Brasil. Em 45, Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil novamente. Essas independências não foram reconhecidas por outros países. Em 50, Grão-Pará se divide, surgindo assim Amazonas e Pará. Em 53, São Paulo se divide novamente e nasce o Paraná. Um dos motivos foram as revoluções liberais que aconteceram em 42 e que teve bastante participação dos paulistas, além de outros motivos regionais. Em 67, o Brasil avança suas fronteiras para o oeste, aumentando as províncias do Amazonas e Mato Grosso. Em 70, após o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil aumenta um pouquinho mais seu território. Em 89, acontece a Proclamação da República. Em 1903, o Brasil recupera o território de contestado. Acontece também a Guerra do Acre, não essa aí, essa que também é conhecida como Revolução Acreana. O Acre se declara independente e vira um país. Logo após isso, o Brasil ocupa o território do Acre, faz um acordo diplomático com a Bolívia e paga 2 milhões de libras esterlinas como indenização para a Bolívia. Além disso, o território da Amazônia cresce mais um pouquinho, e a divisão entre os estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará é redesenhada. Porém, o Acre, neste tempo, é apenas um território brasileiro nesta época, e não um estado. Em 43 são criados vários territórios que futuramente se tornariam estados ou não. Entre eles, Amapá, Rio Branco e Guarupé, além de Iguaçu e o território de Ponta Porã. Em 46, Iguaçu e Ponta Porã não vão para frente e voltam a fazer parte dos antigos estados. Em 56, Guarupé não gosta muito do nome e muda para Rondônia. Em 60, eles mudam o Distrito Federal para o centro do país, bem no estado de Goiás. Em 62, Rio Branco também não gostou muito do seu nome, mudou para Roraima. Em 77, é criado o estado do Mato Grosso do Sul. Os motivos oficiais simplesmente foram que o estado do Mato Grosso era muito grande e difícil de se governar. E finalmente, em 1988, é criado o estado do Tocantins, que fazia parte de Goiás, porém a região norte era esquecida pelo governo, então eles resolveram sair, sendo este o estado mais novo do Brasil. E desde a separação, o Tocantins é um dos estados que mais crescem, apesar de estar bem longe do nível de alguns outros. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer um vídeo especial dos 20 mil inscritos, na verdade eu tô com um pouco mais que isso. E eu tinha visto esse vídeo em um canal chamado Alternate History Hub, e eu achei bem interessante e gostaria de fazê-los com a ideia de vocês. É o seguinte, vocês vão criar um país fictício. Vocês podem pegar fatos que aconteceram e criar o seu país. Você demarca o território, fala o nome do país e uma historinha dele. Não precisa ser grande, tá? É apenas um resumão mesmo. Na verdade eu não quero que isso seja grande, pois iria dificultar no vídeo, quero que seja um resumão. Enfim, exemplo, o Acre declarou independência, o Brasil nunca anexou o território, e hoje ele é uma superpotência e, enfim, dita as regras na região. Entendeu? Não precisa fazer sentido, tipo, apenas inventa um país que a gente vai ver como é. Eu sei que pode parecer um pouco besta, mas daria um vídeo bem interessante. As regras são o seguinte, vocês têm que me enviar isto no Facebook, vocês vão lá mandar uma mensagem, então vocês enviam, e vocês também precisam me enviar uma bandeira deste país. Se você não souber, você pode fazer no Paint mesmo, ou usando um editorzinho de celular, não importa. Agora, se você não souber mesmo, não conseguir fazer uma bandeira, você pode descrevê-la para mim que eu posso tentar fazer, mas eu gostaria muito que vocês fizessem, pois ficaria mais ao seu gosto. Eu também preciso saber o nome do país e das capitais. Enfim, é basicamente isso. Eu não sei se o vídeo irá sair, pois eu não sei se vocês irão participar bastante, mas eu gostaria muito, então vão lá, eu só irei fazer das pessoas que forem no meu Facebook e comentar. O Facebook vai estar na descrição. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.